irmãos? Grupo Azaf, Graça Abraão, que Deus possa abençoar esse domingo de vocês grandiosamente. Estamos iniciando aqui a Escola Bíblica Dominical, lição de número 9, 31 de maio de 2020, que traz o título O Mistério da Unidade Revelada. A palavra mistério significa dela tudo cuja causa é oculta, desconhecida, incompreensível, inexplicável, enigma, né? O que a ninguém deve ser dito, né? É muito um mistério, né? Uma coisa quase que um segredo, né? Que é guardado, né? Olha lá, o confidencial, o segredo, né? Guardado, né? Uma coisa que tá ali guardadinho. Então, quando Deus ele criou o ser humano, ele guardou um segredo para o ser humano, né? E aí o homem pecou, mas Deus tinha um mistério, um segredo para trazer a salvação para o homem. Na religião cristã, é um dogma, é uma verdade de fé inacessável à razão, né? É uma coisa além da razão, né? É um mistério, né? Sentir a presença de Deus, sentir a graça de Deus. É tipo assim, uma coisa inexplicável. Como que eu sinto a graça de Deus, a presença de Deus? É um mistério de Deus na minha vida e na sua vida. É um mistério da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então esse é um mistério, a palavra mistério, né? A palavra no texto áureo, verso 5 do capítulo 3 de Efésios, diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Não foi revelado no antigo tempo, mas agora foi revelado aos apóstolos e aos profetas de hoje o mistério de Deus na nossa vida. A verdade em prática diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Então Deus revelou esse grande mistério, que é o mistério da salvação. Efésios 3, 1 a 13 é o texto em classe, você leia aí, né? É um texto muito bonito, traz bastante esclarecimento para nós. A introdução da lição, ela diz que assim, ó, Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto, né, do que é o capítulo, né, que é o verso 1 ao 4. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para o mistério. Do 4 ao 6 do capítulo 3. Então nós vamos estudar o conceito bíblico para o mistério. Como esse mistério esteve oculto às eras passadas. Como o mistério foi revelado na nova aliança. Como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então nós vamos estar abordando, né, esses temas tudinho. Os gentios ignoravam e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários dela. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Então os gentios, né, ignoravam e os judeus achavam que era só deles a salvação, né? A graça de Deus era somente na vida deles. Mas não era bem assim. Conceito bíblico de mistério, né? O conceito bíblico, né, do mistério, de mistério, né? Então aqui, ó, numa pequena pesquisa nós vemos aqui que o total de ocorrência da palavra mistério são 27 vezes na Bíblia, né? E a expressão no Novo Testamento, e 21
vezes aparecem nas cartas paulinas, na carta do apóstolo Paulo, em Efésios. O termo é utilizado 6 vezes. Só no livro de Efésios o termo de mistério é utilizado 6 vezes. A palavra mistério era empregado para referir-se a algo que seria revelado no final dos tempos. Então, algo que seria revelado no final dos tempos. Né? A palavra mistério não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinava alguns adeptos do falso misticismo, né? Que era os cultos aos anjos, né? Então lá em Gálatas 2:18, mas então não é um misticismo, não é esse tipo de mistério, né? Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Está lá em 1 Timóteo, né? 1 Timóteo 2:4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, ela agora não está encoberta, né? Paulo está dizendo, quer que todos os homens se salvem, né? Então, esse mistério é que venha a salvação a todos os homens. Né, tem um comentário bíblico, né, na Pentecostal, no rodapé, em Efésios capítulo 3, mas ele é um pouquinho extenso, né, irmãos? Paulo fala do mistério de Cristo, oculto em Deus durante eras, e agora torna conhecido para revelação dela, mediante ao Espírito, aos apóstolos e profetas, o ministério e o propósito de Deus, no sentido de tornar, congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então aí está o rodapé, né? A palavra mistério, né? E aqui nós vemos que no segundo ponto ele diz assim, o desconhecimento do mistério. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado ao conhecer tão claramente como agora foi desvendada pelo Espírito, né? Então esse mistério agora ele foi desvendado pelo Espírito Santo na nossa vida, né? Ele não está mais oculto, né? Colossenses capítulo 1 e o verso 26, a palavra nos diz assim, ó, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e agora foi manifesto aos seus santos. Então, esse mistério agora foi manifesto aos seus santos. Encontramos, né, essa palavra em Colossenses capítulo 1 e o versículo 6, né, que esse ministério ele foi dado a conhecer aos santos da palavra do Senhor, aos que buscam, aos que lê. Muitos dizem, nossa, a palavra de Deus é difícil de compreender, né? Eu não consigo entender. É um mistério para mim. Mas quando nós começamos a ler, quando nós começamos a estudar e nós começamos a pedir a direção do Espírito Santo, a direção de Deus, nós passamos a entender o mistério da palavra de Deus, porque ela é proposta para a salvação do ser humano. De Gênesis a Apocalipse, a palavra do Senhor, ela é uma proposta para a salvação da humanidade. Como que nós possamos viver na presença de Deus, como que nós possamos se achegar diante de Deus, né? Muitos dizem assim, olha, é um mistério, aquele irmão parece que ele tem assim uma intimidade com Deus, não sei que mistério que é esse.
é um mistério revelado. Então, quando nós começamos a ler, a estudar, a passar a ter intimidade com a palavra de Deus, nós passamos a conhecer esse mistério, que é a intimidade com Deus, que é a salvação da vida, que é uma vida perfeita diante do Senhor. Quando nós vamos pregar a palavra do Senhor, é aquela palavra com poder, aquela palavra cheia de graça. É porque um mistério está sendo revelado a todos aqueles que buscam esse propósito diante de Deus. O mistério e os profetas da antiga aliança. O mistério não consentia em que os gentios poderiam ser salvos. Há muita coisa no Antigo Testamento relacionada com a salvação dos gentios, particularmente em Isaías, mas que seria ligado aos judeus em um só corpo. Isso indica que o profeta da antiga aliança conheciam em parte, mas não tinha a revelação completa. Desse modo, retificar-se que os escritores do Antigo Testamento souberam das promessas, mas não souberam como isso aconteceria, e que nenhum deles compreenderá o que Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, e que os judeus e gentios em um só povo, integrando de um mesmo corpo, a igreja. Olha que mistério, né? Havia uma separação, né? Deus falou assim: Abraão, sai do meio da tua terra, vai para um lugar que indicarei, e lá farei uma nação de ti, um povo para mim. Então ali Deus fez uma separação, um povo separado para ele. Um só povo, judeus. Mas hoje não. Hoje vem judeus, hoje vem africano, japonês, chinês, italiano. Todos hoje têm o conhecimento do poder de Deus. Antigamente era só os judeus no Antigo Testamento. Hoje não. Hoje todos têm o conhecimento da salvação, do poder de Deus. De quem é Deus, como Ele é, como Ele age, como Ele faz. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, e eles fizeram menção delas, né? Eles conheciam, mas eles não sabiam qual era o mistério. Gênesis 12, 3, abençoarei o que te abençoar e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus falando a Abraão. Né? Então ele sabia que através dele ia ser abençoado todas as nações. Isaías 11 e 10, e acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Aleluia! Então nós podemos buscar, né? E o lugar do nosso repouso, ele é glorioso. Então Deus revelava que havia um propósito, né? Mas ele não revelava totalmente o mistério, né? Isaías 49, 6 diz assim, ó: disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornarem a trazer os preservados de Israel. Também te dei por luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então era em parte revelada, né? Mas o mistério totalmente da salvação não tinha sido revelado. Malaquias 1:11 diz assim: mas desde o nascente do sol até o poente, e o grande entre os gentios,
o meu nome, e em todo o lugar se oferecerá o meu nome incenso e a oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor. Aleluia! Então aqui a parte aqui do mistério já é revelado, né? Mas não era totalmente, que nem diz aqui, ó, o mistério e os profetas da antiga aliança, os escritores, eles testamentaram, né, não apenas o conhecimento a respeito das bênçãos prometidas ao gentio, eles fizeram menção delas, eles não apenas testemunharam, mas também fizeram menção das bênçãos prometidas aos gentios. Agora nós vamos para o segundo tópico, o mistério revelado no Novo Testamento, né? Nós vamos para o segundo tópico. Primeiro ponto, revelado aos apóstolos e profetas. Ao ressaltar que o mistério foi manifestado pela revelação, e destacar que foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos. Então ele já começa a ser revelado esse mistério do propósito de Deus desde quando Jesus começou a pregar, né? A palavra do Senhor já começou, a sua palavra, ele já começou a revelar. Mas aqui aos apóstolos e aos santos, dá-se a entender que foi lá em Atos dos Apóstolos, né? Quando Pedro, quando eles se reúnem, né? Que Deus fala, ó, ficar em Jerusalém, né? Até que do alto seja revestido do poder de Deus. Ali eles já começaram a conhecer o mistério de Deus, os propósitos de Deus, mais profundamente, né? Em Atos 11, do 4 ao 10, nós vemos que ele faz uma grande revelação para Pedro, né, a respeito da salvação. Né? Diz assim a palavra do Senhor, mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos. Uma visão, vi um vaso, um grande lençol, que descia do céu, e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisas alguma comum ou imunda. Mas a voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca, né, entrou em minha boca coisa alguma imunda. Mas a voz respondeu a ele do céu, segunda vez, não chames tu comum o que Deus purificou. E sucedeu isso 3 vezes, e tudo tornou recolher-se ao céu. Mas Pedro começou a fazer-lhe uma expressão por ordem, dizendo, estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento de sentido, uma visão, e pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, répteis e aves do céu. Então aqui Deus estava mostrando a ele, né, o poder da salvação, revelando para Pedro o poder da salvação, né? Porque os homens que pecam, que estão fora da presença de Deus, que não entende o Evangelho, que não conhece a palavra do Senhor, que não quer receber a palavra de Deus, está numa situação imunda. Mas o que quer dizer essa palavra imunda? É de pecado, de transgressões, de desobediência, né? Diante de Deus. Então está imundo. Então aí vem agora, Deus revela a Pedro
o mistério da purificação, da santificação, que é a sua palavra, que a sua palavra purifica e santifica o pecador, que é a morte de Jesus Cristo na cruz. Então esse mistério Deus está revelando a Pedro aqui. Se nós acompanharmos o texto, que é um texto muito longo, em Atos 11, o verso 15 ao 17, diz assim, ó, dentro do mesmo capítulo: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Você entendeu? Olha aí o mistério sendo revelado. Quando Pedro começou a falar a eles, começou a contar a visão que ele tinha tido, caiu sobre aqueles homens o poder do Espírito Santo, como no princípio tinha caído sobre os apóstolos, que é o qual eu falei anteriormente, lá em Atos, né? Quando eles se reúnem todos, o Espírito Santo abrada eles para fazer o batismo. Então aí, lembrei-me do dito do Senhor, quando disse a João: certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Oh, aleluia! Esse é o mistério da palavra de Deus, o mistério da salvação. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Aqui ele está falando assim: se Deus deu esse mesmo dom, quem sou eu para resistir? Olha que mistério que é. Em Coríntios, 1 Coríntios, o capítulo 2 e o verso 4, nos diz assim: a minha palavra, a minha pregação não consistirão em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Eu grifei até essa última parte aqui, deixei bem grifada ali, mas em demonstração de espírito e de poder. Então é o Espírito Santo. Este é o mistério de Deus. É o Espírito Santo na vida do homem. É o poder de Deus na vida do homem. Na sua vida, do homem e da mulher. Na sua vida. Esse é o poder do mistério de Deus na nossa vida, revelado para a nossa vida, Paulo está dizendo. Né? Que não, a minha palavra, a minha pregação não consiste em palavra persuadiva. Não vamos persuadir a ninguém. Né? Deus não persuade ninguém. Mas o seu Espírito e o seu poder revela a nós o mistério da salvação, da sua palavra. É esse mistério que ele traz para a minha vida e para a tua vida. Na sequência dessa abordagem, Paulo usa a expressão mistério de Cristo, 3 e 4 lá do texto, em uma clara referência ao Filho de Deus como centro e a causa original desse mistério. O primeiro capítulo da carta, Paulo já tinha dito que Deus agora fizera conhecer plenamente sua vontade aos desvendar o mistério oculto, que é o capítulo 1 e o versículo 9. No capítulo 3, o apóstolo descreve o conteúdo desse mistério, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então nós somos participantes da promessa da salvação em Cristo pelo Evangelho. Então nós temos essa referência da palavra do Senhor. Esse mistério ele foi revelado a nós. É o mistério da salvação. O segundo ponto aqui nos diz o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é igreja. Tá? A igreja do Senhor. Esse é o mistério revelado. Prossegue-se com execução a obra de Cristo.
Então, esse mistério foi revelado a nós, né? Até mesmo o próprio Pedro teve dificuldade em compreender que o Evangelho também estava, né, disponível para a salvação dos gentios, né? A compreensão de Pedro somente ocorreu após uma visão onde Deus mostrou-lhe que a nenhum homem comum ou imundo, né? Qual é o texto que nós acabamos de ler lá, que é Atos dos Apóstolos, né? Nós acabamos de ler aqui, ó, Atos dos Apóstolos 4 ao 10, 11, 4 ao 10, né? Então a nenhum homem é comum, né? E lá 10, 1 a 48 também. Os irmãos dão uma conferidinha lá, que vai falar sobre esta revelação que o apóstolo Pedro teve quando Deus falou com ele. Então foi revelado a ele o mistério. E por fim, o anúncio dessa dádiva do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. 3:10 significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério. Enfim, de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Então toda a igreja ela está incumbida, né, de trazer a revelação deste mistério para a humanidade. Toda a igreja, todos. Não é só o pastor, não é só o presbítero, não é só os professores da escola bíblica, não é só o superintendente, não é só o evangelista, é toda a igreja. Ela está incumbida, ela tem esta responsabilidade de levar esse mistério da salvação a todo o ser humano, a unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Que esta é a vontade de Deus. Que este é o mistério revelado. Que não era revelado antes, porque havia um só povo de Deus. Só o povo de Israel. A descendência de Abraão. Mas agora não. Agora todos os povos podem ter conhecimento do mistério do poder da palavra de Deus. Da salvação. A magnitude do mistério. Né? A magnitude do mistério. Terceiro ponto aqui, né? Então todos nós temos o pleno conhecimento da palavra do Senhor. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo todos são um e participante da mesma promessa. Todos são um e todos são participantes da mesma promessa, né? Quando nós nos colocamos na presença de Deus, nós vemos que todo ser humano ele tem a possibilidade de alcançar a salvação. Gálatas 3:28 nos diz assim a palavra do Senhor, 3:28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não há separação, não há distinção. Todos vós, olha lá, sois um em Cristo Jesus. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Então não tem separação de pessoas diante do Senhor nosso Deus. Nós temos que colocar esse propósito na nossa vida. A mim foi revelado, né, o mistério de Deus. Então, se ele foi revelado, por que eu vou deixar ele oculto dentro de mim?
Por que eu não vou levar a palavra do Senhor, né, aos demais? Então eu preciso levar a palavra do Senhor. Nós lemos ali no segundo ponto que é uma responsabilidade da igreja. É uma responsabilidade da igreja, né, trazer a revelação desse ministério a todas as nações. Terceiro tópico: o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Então, olha, as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado anuncia a consideração pelo apóstolo como riqueza incompreensível de Cristo, né? 3 e 8. A expressão refere-se às maravilhas, misericórdias, amor, graça, providência divina que estão além do entendimento humano. Interessante, né? Olha como que é o mistério de Deus, né? Como que é o amor de Deus para com o ser humano, né? Além do ser humano pecar diante de Deus. Porque você pode falar assim, olha, você leu aqui como que Deus não foi surpreendido pelo pecado do homem. Então ele sabia que o homem ia pecar? Sim, ele é eterno. Ele é onisciente, onipotente, sim. Mas por que então que ele deixou o homem pecar? Porque o homem é livre. Porque você é livre. Porque eu sou livre. Eu tenho direito de escolha, você tem direito de escolha. Deus deu, desde o princípio, desde a criação, Deus deu duas escolhas para o homem. Duas escolhas. Ele falou assim, olha, lá no meio do jardim tem a árvore da vida e tem a árvore da ciência, do bem e do mal. Mas se você comer da árvore da ciência, certamente morrerá. E a árvore da vida você viverá eternamente. O que o homem fez? A decisão foi do homem, não foi de Deus, de pecar. Então você tem o livre-arbítrio de tomar suas próprias decisões. Eu tenho o livre-arbítrio de tomar minha própria decisão. É a mesma coisa. Jesus diz o que Jesus fala. Jesus se coloca como a árvore da vida. Lá em João 15. Eu sou a videira verdadeira. E meu Pai é o lavrador. Quem estiver ligado em mim tem salvação. Então, novamente, ele traz o poder de escolha para o ser humano. Então, se você quer entender o mistério de Deus, aí está o mistério de Deus, né, que é a salvação para todos os humanos. Mesmo que ele, quando o escritor ele colocou aqui o comentarista, né, que Deus não surpreendeu com o pecado no Éden, né, mas ele, mesmo dessa forma, ele coloca diante de você e de mim, né, o caminho da salvação. O Filho dele vem como a videira verdadeira, novamente como o quê? Como a árvore que traz a vida para o ser humano. Salvação. Então nós temos esse poder de escolha. Se eu quero ir para o bem ou se eu quero ir para o mal. Se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda. Se eu vou em frente ou se eu volto para trás. O direito de escolha é sua, né? Então, as riquezas insondáveis de Cristo. A expressão refere-se às maravilhas, misericórdia, amor, graça e providência divina que estão além do entendimento humano. Como eu estava dizendo, né? Aqui refrisando novamente. Então, a misericórdia, a maravilha de Deus, a misericórdia, o amor e a graça são providência para a sua vida, para mim e para você. Porque pecamos, somos pecadores e nós precisamos da providência de Deus, nós precisamos do amor de Deus e nós precisamos da graça de Deus. E Ele tem tudo isso, está além do entendimento humano. Não dá para entender, né? O homem peca, desobedece. Mas se chegar aos pés de Cristo, dobrar o joelho e pedir
perdão realmente, ele perdoa. Então está além da nossa compreensão, né? O perdão, o mistério de Deus, esse entendimento humano, como que Deus tem um grande amor por nós assim. Então, esse é um mistério de Deus para o ser humano. Ele quer manter esse mistério com você. O seu amor com a sua vida. Se achegar até você, te abraçar nas horas difíceis, nos momentos difíceis, te dar apoio, te ajudar a vencer, a compreender as coisas. Não vamos nos afastar de Deus. Não vamos nos afastar do mistério de Deus, do propósito de Deus, como Adão fez lá no Éden, que ele preferiu pender para o outro lado. Vamos pender para o caminho da árvore da vida, que é Jesus, que é a videira verdadeira, que traz salvação, que traz prosperidade, e que traz alegria, paz, segurança, conforto em tempos difíceis. Possamos se achegar a Ele. Nesse tempo aí, vamos se dizer assim, nessa quarentena, né? Maiorias estão tudo em casa, né? Agora vai começar a abrir novamente o comércio, vai começar a vida rotativa de cada um, mas que nós possamos, mediante a tudo isso que nós passamos, a criar um vínculo maior com Deus, a nos aproximar de Deus cada vez mais. Mediante essa pandemia, a essa enfermidade, a esse mal que aconteceu, nós vemos que nós somos tão pequenos e tão fracos. E só o poder de Deus para nos sustentar, para nos guardar, para nos proteger. Então temos essa convicção diante do Senhor. Ele revelou a mim e a você o seu mistério. O mistério da salvação, o mistério da cura, o mistério da ressurreição, o mistério da vida eterna. Deus revelou a nós. Em Efésios capítulo 1 e 7, a palavra do Senhor nos diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Em Cristo nós temos. Somente nele. Paulo enfatiza, olha só, Paulo enfatiza a riqueza do Evangelho e da salvação de judeus em gentios, são riquezas que inexplicavelmente nos são concedidas por meio de Cristo. Essas riquezas são concedidas ao ser humano por meio de Cristo Jesus. Mateus 13:44 diz: também o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Olha o mistério desse versículo aqui. Tem um mistério aqui nesse versículo, muito grande para a sua vida e para a minha. Aqui tem um mistério muito grande nesse versículo. Medite nele. Descobre o mistério que tem aqui para a tua vida, viu? É para a tua vida. Leia com atenção e medite nesse texto, nesse versículo. Ó. Mateus 13:44. Tem um mistério grande aqui para a tua vida. Um mistério grande. Também o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Você entendeu? O mistério foi revelado para a tua vida. A solução dos seus problemas é Jesus. Abandona tudo aquilo que faz você afastar de Jesus. E pelo gozo dele, pelo gozo da presença de Deus, pela presença de Jesus na sua vida, vende tudo, larga tudo, tudo,
tudo as picuinhas, tudo mal que você vê que te afasta de Deus. Se o celular te afasta de Deus, abandona. Usa sua mente para as coisas essenciais. Se a televisão te faz afastar de Deus, vende, abandona. Usa apenas para ter algum conhecimento de alguma notícia do que está acontecendo. Mas não deixe que ela te aprisione e que você perca os cultos online, né? Os estudos online que está tendo. Quando voltar na igreja, não deixe que ela te aprisione e você não vai para lá participar do culto. Não. Abandona, vende tudo. Para quê? Pelo gozo da presença dele. Então vende tudo, abandona tudo. Né? Se é o futebol, né? Se é o cinema, se é o shopping. Então abandona tudo pela presença de Deus, pelo gozo da presença dele. Então tem um grande mistério aqui. Deus pode revelar na tua vida o propósito dele, na minha vida, o propósito dele, na nossa vida, o propósito dele. Então que nós possamos nos atentar à palavra de Deus. Segundo ponto, né, aqui, do tópico 3, o termo propósito em Cristo. Deste modo, o termo propósito disponibiliza a salvação para todos, uma vez que com a nossa declaração de fé, o Senhor Deus não deseja a perdição de ninguém, mas a salvação quer a todos os homens, mas Ele quer a salvação a todos os homens. Então, o Senhor, Ele não, olha lá, desse modo o termo propósito disponibiliza a salvação para todos os homens. Ele não quer a perdição para ninguém, mas Ele quer a salvação para todos os homens, que é 2 Timóteo 2 e 4. E Romanos capítulo 3, e o verso 22 diz assim: isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, que todos e sobre todos os que crerem, porque não há diferença. Não tem diferença. É para todos e para todos aqueles que crê no Senhor. Então não há diferença nenhuma para o ser humano. O plano é divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão, né? Deus não foi empunhado de surpresa. Ao contrário, Ele sempre teve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Então o Senhor já tinha um plano de salvação para a sua vida e para a minha vida. Quando nós nos achegamos a Ele, nós entendemos esse mistério. Então aí está, irmãos, o mistério da palavra de Deus é a salvação para todo ser humano, é o conhecimento do seu poder para toda a criatura humana. A conclusão dessa lição nos diz assim: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou a seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas, judeus e gentios. Esteve inseridos nesse mistério, idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade.
Então, irmãos, uma observação: quando Deus escolhe Abraão, ele já tinha o propósito de salvar todo mundo, né? Já estava no seu coração salvar todos, mas ele precisava de uma pessoa para representar ele aqui na terra, né? Aí ele criou-se a nação de Israel, e foi por causa da nação de Israel que Jesus veio ao mundo. Foi por causa da sua vida, foi por causa dos gentios, foi por causa de mim e de você, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o mistério revelado na sua vida e na minha vida. Que Deus abençoe, que fique na paz do Senhor. Uma ótima semana a todos. Amém.